Glória a Deus, saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos meditar numa parábola muito conhecida, que é a parábola do joio e do trigo, onde o Senhor Jesus ele traz essa mensagem nas Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz assim: propôs-lhes, pois, outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra até difícil de se pregar, mas Jesus pregou e nós temos que reproduzir, nós temos que continuar fazendo o que ele mandou, que é levando a palavra dele. E a palavra do joio e do trigo, como eu já falei, que é uma palavra muito conhecida, ela vem mostrar para nós que em todas as igrejas, no meio do povo de Deus, vai haver aqueles que são joio e aqueles que são trigo, aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos. Tanto é que deixa bem explícito aqui que o Senhor diz que é para ambos crescer junto, mas no dia da colheita é que os ceifeiros é que vão fazer essa separação. O joio se parece muito com o trigo. Todas as características praticamente, ali são iguais, mas a essência é que mostra a diferença. E essa palavra, quando eu estava meditando, me trouxe à memória uma situação interessante que aconteceu, onde um pastor de uma igreja, ele teve problemas com a membresia da igreja, estava vendo contendas, estava vendo disputas, estava vendo coisas que acontecem às vezes no meio cristão mesmo, né? A gente está falando de igreja, e isso, liderar pessoas é algo difícil. Deus ele capacita, Deus dá o discernimento, Deus dá a direção, Deus guia, mas nem todo mundo consegue suportar por conta de coisas que se levantam dentro da igreja, no meio dos irmãos e às vezes até na liderança. Mas assim, esse pastor ele se aborreceu e no altar mesmo ele gritou dizendo que não iria mais voltar ali àquela igreja, não queria mais saber de nada e nunca mais apareceu, sumiu o pastor. Teve outro irmão, outro pastor, que ele, tendo problemas na igreja, não sei exatamente que tipo de problema, ele resolveu sair da igreja e ele abriu uma igreja para ele, uma denominação, né, vamos dizer. E ele abriu para tentar fazer aquilo que era correto, mas também não deu certo. Ele abriu a igreja e teve problemas nessa igreja. E ele também saiu, abandonou, fechou. E ele conversando comigo, ele disse: nunca mais eu quero saber de crente, eu quero saber de igreja, nunca mais eu quero saber de nada. E esse homem praticamente desviou. E eu fiquei olhando assim, eu digo: não, realmente a tarefa ela é pesada, mas a gente tem que compreender algo importantíssimo da parte de Deus. É que primeiramente nós não podemos julgar quem é joio e quem é trigo. Ninguém deve julgar. Você tem que entender se você tem sido joio ou se você tem sido trigo
na vida dos outros, né? Nós não podemos dizer, fulano é joio, ou cicrano é joio, ou é trigo, é homem de Deus, é mulher de Deus. Às vezes a gente se engana, porque o trigo ele vai parecer muito com o joio. Então, como você não sabe fazer essa distinção, o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, deixa quieto, deixa crescer junto. Veja que o joio, ele também vai crescer. O trigo está crescendo, mas o joio também vai crescer. Deixa crescer junto. No tempo certo, o Senhor é que vai fazer essa separação, que é no dia da volta do Senhor, né? Que os anjos vão sair fazendo a colheita. E aí, o que nós devemos entender na palavra de Deus é que o Senhor, ele deixa claro que quando se tenta arrancar o joio, aí leva também o trigo junto. A gente precisa ter muita paciência, muita calma. Qualquer coisa que a gente for tentar resolver, tentar agir no meio cristão, na igreja, na membresia, entre os irmãos mesmo, tomar cuidado, porque às vezes um irmão ou outro querem sair da igreja porque não gosta de cicrano, porque acha que cicrano é o joio, e aí quer sair da igreja. Não, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, deixa quieto, permanece tudo ali do jeito que está, e quem faz essa separação é o Senhor. O único que pode julgar é o Senhor, o único que pode agir é o Senhor, porque aqui perguntam para ele, né, para o Senhor, os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então a gente vê, não se deve tentar converter joio. Não se deve tentar converter joio. O joio não deve se converter em trigo. Não se deve tentar converter o joio. Mas também não se deve expurgar, não se deve arrancar, não se deve tentar tirar do meio. A obra não é minha, a obra não é sua. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E cada um vai responder diante de Deus com todas as suas atitudes. Então, que nós possamos meditar cada vez mais nessa palavra e compreender, aleluia, o que Deus está querendo para cada um de nós. Seja trigo na igreja. Faça a sua parte, busque a Deus. Tente fazer o máximo para amar uns aos outros, como a Bíblia diz, né? Amai-vos uns aos outros. Não fique tentando entender quem é joio e quem é trigo, mas apenas faça a sua parte de cristão. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos nessa manhã. Amém.